capítulo 5 de Marcos, versículos de 1 a 20. Nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa vida, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós já passamos por Gerasa ou Gadara. Mais cedo nós estivemos lá. Passamos rapidamente lá porque o nosso objetivo era chegar a Nazaré. Em Nazaré, chegando, nós lá ficamos, hoje cedo. E agora à noite nós vamos voltar para Gerasa e ficar um pouquinho ali. Não sei se você já esteve lá, mas é um lugar muito curioso para a gente conhecer. Eu ainda não tive o privilégio de estar lá, literalmente lá, mas estive bem pertinho. Quero muito estar lá. Quem sabe você possa estar conosco lá numa caravana das Américas, a Terra Santa. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, lendo juntos a partir de agora a palavra de Deus que nos diz: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Onde vivia esse homem? Exatamente isso. Entendeu? Exatamente isso. O que diz o versículo 2? O versículo 3, o qual vivia onde? Isso, então vamos ler juntos. O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Por quê, gente? Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Ele andava sempre, sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, o que ele fez? Correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E Jesus perguntou: Qual é o teu nome? Respondeu ele, leia comigo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. O que aconteceu depois? O povo saiu para ver o que estava acontecendo. Versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. É assim que nos ensina a palavra do Senhor. Meus irmãos, esta região é uma região muito curiosa. No lugar onde esse homem ficava, era um lugar que tinha muitas cavernas. E ele era colocado lá perto do sepulcro, no lugar das cavernas, e ele entrava, era um lugar de passagem, muita gente passava por aquela área. Então você imagine a cena, né? Você passando por aquela área de espinhadeiro para cá, caverna para o lado de cá, e de repente sai uma pessoa como ele, gritando, berrando, e era de fato uma coisa assustadora, né? Do ponto de vista humano, quando a gente imagina essa cena, e eu fico imaginando exatamente a descrição que eu faço, tudo aquilo que a gente já pôde observar, saindo ali de dentro, vivendo entre os sepulcros,
Há muitos anos eu pensei em escrever um livro sobre este homem, e o título seria O Homem dos Sepulcros. Vou falar sobre esse assunto algumas vezes hoje. Eu tive uma grande ideia. Eu disse assim: vou passar uma noite no cemitério para ter uma noção sobre o que acontece no cemitério à noite, né? Barulhos, gritos, berros, já vi tantas histórias, né? Sussurros, barulho de gente, conforme o lugar, tiroteio, aquela coisa toda. Contei para minha mãe. Bom, não escrevi o livro até hoje. A experiência de Jesus nesse lugar, ela revela que numa perspectiva humana, o homem do sepulcro seria o último da fila para ser alcançado pelo Evangelho naquela região. Naquela região ele seria o último da fila, a última pessoa a ser alcançada pelo Evangelho. E esta perspectiva é importante que nós a tenhamos, porque a pergunta é: o que ele teria a oferecer? Como ele retribuiria o favor de Deus em sua vida? E essas duas questões são respondidas da mesma forma: nada. Ele não tinha nada para retribuir, ele não tinha nada para oferecer. E esse nada revela que o motivo da ação de Deus não é o que alguém pode oferecer. O motivo da ação de Deus não é o que alguém pode oferecer, mas a sua graça maravilhosa. Esqueça o princípio da meritocracia, passa o slide, por favor, e da retribuição. Aliás, graça pode muito bem ser definida como não receber algo que eu mereço e receber algo que não mereço. Vamos ler comigo essa frase? O motivo da ação de Deus não é o que alguém pode oferecer, mas a sua graça maravilhosa. Esqueça o princípio da meritocracia e da retribuição. Graça pode muito bem ser definida como essa questão que envolve a ação de Deus na vida dele. Significa que ele não podia oferecer absolutamente nada para Deus. Ele não buscou a Deus, ele não foi até Deus, ele não podia retribuir com absolutamente nada. E esta palavra nada é importante para a gente entender que não houve nenhum tipo de meritocracia. Esse mérito que aqui está estabelecido, essa meritocracia ou a retribuição, é algo curioso. Ainda que você pegasse o versículo 15, leia o versículo 15, por gentileza, e você colocasse o versículo 15 no lugar do versículo 2. O que diz o versículo 15? Ok? Ainda que você pegasse o resultado da ação de Jesus na vida dele, que é o versículo 15, e colocasse agora no versículo 2, não mudaria absolutamente nada, porque não há nenhum tipo de mérito no homem que possa assegurar ao homem um benefício da parte de Deus. Do ponto de vista espiritual, meus queridos irmãos e irmãs, não há nenhum tipo de mérito. Mas o problema é que existe uma indústria dessa meritocracia religiosa. Leiam comigo essa frase. Parece que a ideia de que a graça, e somente a graça de Deus, alcança uma pessoa como homem dos sepulcros, não é muito complicada de ser assimilada. A dificuldade se instala quando a indústria da meritocracia religiosa, esta é inaugurada. O que essa indústria prevê? Essa indústria prevê que se você for bonzinho, você não vai ter coisas ruins na sua vida. Essa indústria diz que se você for uma pessoa correta, nada de mal vai te acontecer. Ou seja, você faz alguma coisa e porque você fez alguma coisa, você merece receber uma coisa boa da parte de Deus. Então essa indústria trabalha com essa ideia, que é uma ideia complexa, mas é uma ideia que se baseia no princípio da justificação pelas obras. A justificação pelas obras, ela é o contrário da justificação pela fé ou pela graça. Quando alguém trabalha justificação pelas obras, ela acredita, ela defende a ideia de que seu esforço, de que as suas coisas boas, suas boas ações, suas boas obras poderão produzir para ela benefícios espirituais. Pense no último da fila. Que benefício ele poderia requerer da parte de Deus, uma vez que ele estava possuído por uma legião de demônios?
Qual era o argumento que ele poderia apresentar para o Senhor para dizer: eu mereço isso, eu mereço aquilo, ou eu não mereço isso ou aquilo? A graça de Deus se manifesta no contraponto à justificação pelas obras. A justificação pelas obras, ou a meritocracia religiosa, coloca o homem no centro, enquanto o Evangelho coloca Jesus no centro. Toda vez que o homem está no centro, o homem fica bravo, fica de mal, o homem reclama, o homem acredita que ele não possa passar por determinadas perdas ou vales, embora a Bíblia diga o tempo inteiro. E o Salmo 23 nos ajuda a entender isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, muitos de nós sabem exatamente a sensação de andar no vale da sombra da morte. Não recebemos isso como troca ou como troco. No mundo tereis aflições. Nós sabemos o que são aflições, a reconhecemos, a percebemos na nossa vida, mas essa indústria trouxe essa ideia que de alguma forma Deus pode ser convencido pelos meus atos. Meus irmãos, olhe para o último da fila. Segundo, na Bíblia, o estado de pecado é comparado à morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O estado de pecado é associado à morte. Efésios 2:1 diz que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O último da fila estava morto, absolutamente morto, sem condições de reagir. Não tinha capacidade alguma nele que pudesse gerar uma reação. Leia comigo essa frase. Observe que a vida chegou a quem estava morto em delitos e pecados, isto é, morto espiritualmente. Obviamente é um estado de absoluta passividade, sem autonomia ou condições de escolha. A única manifestação que esse homem teve com Jesus foi: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aí o que Jesus Cristo faz? Jesus foi ao encontro do homem a quem todos abandonaram. Jesus acudiu a quem a família e os amigos deixaram para trás. Jesus libertou a quem as pessoas aprisionaram. E esta é a ação que Jesus Cristo faz. Ele percebe uma pessoa que precisa ser alcançada, uma pessoa deixada, uma pessoa abandonada, em que é colocado num lugar que é um lugar de morte. Veja, irmãos, ele vivia entre os sepulcros. Ele estava vivo, mas era considerado um morto. Ele era algemado, ele era preso entre os mortos para ficar lá. Não era para que ele voltasse para a cidade, interagisse com as pessoas. A família o abandonou, os seus vizinhos o abandonaram, ninguém queria estar com ele. Jesus chega e vai ao encontro dele, porque Jesus fez isso. Vamos entender que a única razão para Deus alcançar uma pessoa envolvida com a obra divina, ou com este homem que aqui está, é a graça, é a maravilhosa graça do Senhor. A graça do Senhor alcança uma pessoa boazinha, nota 9,5, uma pessoa de bem, uma pessoa do bem, uma pessoa que só quer o bem do próximo. Como é a mesma graça capaz de alcançar uma pessoa fadada à morte em vida e à morte eterna, deixada para trás, abandonada, como este homem dos sepulcros, considerado aqui nessa mensagem como o último da fila. Ao pensar nessa história, meus queridos irmãos, nós somos absolutamente dependentes de Deus. Absolutamente dependente de Deus. Seja a pessoa ruim ou a pessoa boa. Seja o campeão das boas ações ou uma pessoa que nunca quis bem a ninguém. A gente conhece essa realidade em que a boa ação aparentemente produz um resultado espiritual, um favor de Deus, mas não é isso que a Bíblia diz. Isso coloca o homem no centro da história, mas o centro da história não é um homem, o centro da história é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da história, nós andamos ao redor dele, e aonde ele vai, o milagre se manifesta, o poder é revelado e as transformações acontecem.
Eu creio, meus irmãos, que esse texto alimenta a minha fé ao mostrar para mim que não há casos perdidos. Não há casos perdidos. Ainda que em nossa mente e coração nós venhamos a considerar que é muito difícil, é muito complicado, é um caso raríssimo de haver uma mudança com uma pessoa, numa circunstância como essa, esse texto me assegura que ainda que a pessoa não queira, ainda que ela não tenha controle sobre a sua vida, ainda que ela esteja plenamente endemoniada, o poder de Deus pode se manifestar sobre ela e ela ser liberta em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, em todas as ocasiões que eu encontrei uma pessoa endemoniada pela frente, e quando via a pessoa ser liberta, o olhar era outro, o semblante era outro, as reações do organismo eram outras. Você vê uma pessoa diferente, transformada pelo poder de Deus. Nesse texto fala sobre possessão, mas eu queria que você entendesse o que é a opressão. Estrategicamente, talvez seja uma das armas mais utilizadas pelo inimigo, a opressão. A possessão, o indivíduo está possesso, mas se ele for liberto pelo poder do Senhor, isso vai embora. Mas a opressão está ali no ouvido da pessoa o tempo inteiro. E as pessoas chegam a um lugar e se sentem num ambiente, entre aspas, pesado, que essa não é uma expressão cristã. Essa não é uma expressão cristã, mas é a expressão comumente utilizada. Me deu uma sensação ruim, está um ambiente estranho, não estou entendendo bem o que é isso, seja lá o que for. Essas manifestações, elas devem ser repreendidas. É por isso que eu, quando leio esse texto, vejo que há esperança, que ainda que a pessoa não queira, eu nunca posso deixar de orar, e eu nunca vou desistir de alguém. Amém, meus irmãos? Tem gente que é mais difícil. Jesus, está difícil. Por fim, meus irmãos, essa graça que é revelada no Evangelho. A vida espiritual, leia comigo se possível. A vida espiritual é transformada. Uma pessoa é arrancada de uma prisão, como a do homem dos sepulcros, ou como a da indústria da meritocracia religiosa, à medida que o Evangelho de Jesus vai agindo dentro dela. Agindo dentro dela, o mover do Senhor, a palavra do Senhor chega, ela alcança a minha mente e o meu coração. Existe um processo de continuação do Evangelho dentro da minha vida. Eu não sou a mesma pessoa que era há 5, 6, 7, 10 anos. Nós vamos sendo transformados pelo poder de Deus. É por isso que a expectativa que se tem numa igreja é que quanto mais madura espiritualmente a pessoa é, isso se revela na prática. Mas infelizmente, meus queridos irmãos, não é esta a lógica. Eventualmente você pode ter uma pessoa que está 257 anos na igreja e ainda é uma criança espiritualmente. E você pode ter uma pessoa que está 2, 3 anos e é uma pessoa madura espiritualmente. Não é o tempo de casa que revela quem é a pessoa. O que revela quem é a pessoa é a sua intimidade com a palavra, é o seu desejo de servir ao Senhor, é gente que descruza os braços e se embrenha na obra de Deus, desafiando a si e a qualquer outro, dizendo: eu quero servir ao Senhor com toda a alegria do meu coração. O Senhor nos ensina em Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Quem lembra? Porque é o poder de Deus. Para quê? Salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Significa, meus irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus, não o que eu faço ou deixo de fazer. O poder não está em mim, na minha busca, pendurando no lustre, subindo no monte, descendo para o vale. O poder não está em mim, não sou eu que ganho o poder pelo meu esforço. O poder é resultado da graça de Deus na minha vida. E porque há o poder de Deus na minha vida, eu vou buscar o Senhor. Mas não é porque eu busquei que eu alcancei. É porque eu fui alcançado. É porque eu fui alcançado, eu quero estar na presença dEle. Eu quero estar orando, eu quero ouvir a palavra, eu quero meditar na palavra, eu quero adorar o Senhor. Essa busca do Senhor é o resultado da busca que Ele fez anteriormente a mim. E foi por causa desse Evangelho que quando o homem quis deixar a todos e seguir a Jesus, o Senhor disse: não. Versículo 19, leia comigo versículo 19. Vai para onde? Versículo 19, vai para tua casa, vai para os teus.
anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Sabe por quê? Porque o mesmo poder do Evangelho que alcançou o último da fila era para alcançar os da sua casa. Agora pensa na cena. Imagina a cena. Quem está aí? Quem está aí? Sou eu. Eu quem? Fulano. Fulano. Para de brincadeira. Quem está aí? Abre a porta. Sou eu. E aparece o camarada totalmente transformado. Chama a tia, chama a avó, chama o primo, chama os amigos, chama as pessoas de fora, e as pessoas correm para lá para ver aquele homem que era todo rasgado, machucado, com outro olhar, com outro semblante. Lembra que eu falei agora há pouco sobre esse assunto? Outro olhar, outro semblante, postura diferente. O que aconteceu? E aí este homem tem a possibilidade de dizer: olha, alguém chegou aonde eu estava, ele foi até a mim, é Jesus, ele mudou a minha história. O que eu faço para ter a minha vida mudada por Jesus? Essa é a pergunta de quem encontra alguém que foi mudado por Jesus. É a pergunta que as pessoas fazem. A pergunta que as pessoas fazem: o que eu posso fazer para que eu seja salvo? Foi a pergunta do carcereiro. As pessoas querem, quando vem o poder de Deus se manifestando, dizem: como é que faz isso aí? Eu também quero isso, eu quero experimentar. Ele volta para casa. A ordem de Jesus foi essa. Em resumo, o mesmo evangelho precisava ser pregado para outros, embora se considerassem livres, estavam presos, tão presos quanto o ex-homem dos sepulcros. Nós temos afirmado e reafirmamos, meus irmãos, que o evangelho muda a gente de dentro para fora. A mudança que o evangelho produz não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Existe um texto lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim, falando sobre o Evangelho, o movimento do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Sobre esse ponto, pastor Tim Keller, faz 3 considerações que eu trouxe para terminar essa reflexão com vocês. A primeira que ele diz é: o Evangelho é uma coisa viva, como a semente ou a árvore que traz mais e mais nova vida, frutificando e crescendo. O Evangelho é uma coisa viva. Segundo, o Evangelho é plantado em nós, de modo que apenas frutificamos quando entendemos a sua grandeza e implicações profundas, compreendendo a graça de Deus em toda a sua verdade. Terceiro, o Evangelho continua a crescer em nós e nos renova, como tem feito desde quando ouvimos, ou seja, é um poder vivo que continuamente expande sua influência em nossas vidas, assim como uma cultura ou uma árvore que crescem e que espalham e dominam cada vez mais uma área com suas raízes e frutos. Assim o Evangelho. Assim é o Evangelho. Mudanças acontecem em nossa vida à medida que o Evangelho de Jesus vai agindo dentro de nós. E compreendendo a graça de Deus, tudo deixamos aos pés do Senhor por sabermos que sua ação é fruto do seu amor, mesmo que sejamos aparentemente os últimos da fila. Quando nós somos sinceros e verdadeiros diante do Senhor, não vamos achar mérito em nós. Não podemos nem esboçar o desejo de dizer: eu mereço. Eu mereço. Nós sabemos o que nós merecemos. Nós sabemos quem nós somos. Mas se estiver alguém aqui entre nós, pessoalmente, ouvindo essa mensagem de longe, imaginar-se no lugar daquele que diz assim: não, mas eu tenho feito muita coisa boa. Também nunca matei, nunca roubei. Sou uma pessoa do bem. Quero bem para todos. Se houver alguém que ainda considera essas afirmações como suficientes para trazer sobre si a bênção divina, quero anunciar que não há nenhum fundamento bíblico para esse tipo de indagação. Tudo que nós temos,
ou somos, vem da graça do Senhor. Se dependesse de nós, seríamos os últimos da fila. Mas o Senhor olhou assim e disse assim: espera aí, ei, você que está aí no finalzinho, sei, você, não por méritos, mas pela graça. É isso que deve nos fazer querer servir ao Senhor, gratidão pelo que Ele fez. E esta gratidão se manifesta de diversas formas. Uma delas é quando nós adoramos ao Senhor. Outra, quando nós lemos a palavra. Outra, quando nós oramos. Outra, quando nós servimos, não para receber dele alguma coisa. Meu Deus, nós já recebemos. Que Deus nos abençoe.